E aí, criaturas, estou trazendo hoje para vocês aqui a função seno, mas antes da gente ir para a função seno propriamente dita, a gente precisa conhecer um pouquinho do círculo trigonométrico, tá? Então, para iniciar, a gente traça um plano cartesiano, que você já conhece, né, com o eixo x e o eixo y. Depois eles vão mudar de nome, mas vamos começar com ele assim, né, que você já conhece desse jeito. A gente vem aqui e a gente desenha um círculo aqui, certo? Esse círculo, essa circunferência no caso, né, que é o contorno, essa circunferência ela tem que ter o centro exatamente na origem do plano cartesiano, ok? Então o centro da circunferência tem que estar aqui, certo? Isso acontecendo, nós vamos definir o raio dessa circunferência sendo 1, ok? Então o raio vai ser 1. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência, né, o que seria o perímetro, né, o contorno, com aquela formulazinha que eu gosto de dizer que é a fórmula de duas crianças, né, ó. Comprimento igual a 2 π raio, né, duas crianças, 2 π raio, ok? Se essa nossa circunferência ela tem o raio 1, que é o que eu vou substituir aqui no raio, então simplesmente o comprimento dela é 2 π. Ou seja, o que é o comprimento? É eu fazer uma volta nessa circunferência, né? Eu vou pegar daqui, eu vou girar e... Eita, que giro lindo! Chegando aqui no final, esse comprimento todinho que eu fiz aqui é de 2 π, certo? Por quê? Porque essa circunferência tem o raio 1, ok? Então, imaginando que a gente começa a girar daqui de onde eu comecei, eu vou colocar aqui como sendo o ponto zero, né? Ela vai sair daqui, a gente vai dar essa volta todinha. Quando chegar aqui no finalzinho, ela completou 2 π, ok? Então, essa voltinha aqui, esse comprimento vale 2 π. Então, ele finaliza onde ele começa, né? Já que é um círculo, ok? Se essa volta completa ela vale 2 π, então quer dizer que a metade, né, meia volta, eu girar até aqui, ó, ela vale a metade de 2 π, né? Então a metade de 2 π é π. Se vocês lembrarem bem de ângulos, né? Lembrarem bem de ângulos, esse ângulo aqui, o ângulo raso, ele é o ângulo de 180. Então, eu gosto de me basear a partir do π sendo 180, certo? O π equivale ao ângulo de 180, certo? Só que a gente está falando em radiano. A gente está transformando os ângulos em radiano. Radiano é o arco, né? Então, esse arco aqui, que vai até aqui, ele vale π radianos, que em ângulo é 180 graus. Tenta não se perder nisso aí, ok? Continuando. Então, se aqui é 180, aqui, gente, nós temos um ângulo aí já bem conhecido, né? Esse símbolozinho aqui, ângulo reto, né? O ângulo reto, ele vale 90 graus, certo? Então, o ângulo vale 90 graus. E o arco? O arco é equivalente a 90 graus, né? Então, esse arco aqui, se 180 é π, então 90 vai ser a metade de π, né? Vai ser π sobre 2. Então, esse arco aqui de 90 graus, em radiano, é π sobre 2, ok? Continuando, a gente chega no mais chatinho de descobrir, que é esse aqui embaixo, que a gente tem que descobrir, tá? Ok? Esse aqui, ele é... Não vou dizer ainda quanto é que ele é, vamos descobrir logo. Vamos lá. Se a gente prestar atenção, a gente tem... Para chegar nele, a gente tem 180, que é o π, e a gente tem mais outro pedacinho aqui, que é equivalente a 90, né? É o mesmo que esse pedaço aqui, né? Esse é o mesmo pedaço, certo? Então, eu tenho 180 mais 90. Vamos falar agora em radiano. Eu tenho π mais 2π. Vamos desenvolver isso. Eu tenho π mais 2π para chegar em quanto vale esse ângulo aqui, em radiano, né? Quanto vale esse arco, na verdade. Ok? Para somar isso aqui, como eu já disse os valores dos ângulos, né? Ó, 180 mais 90 é 270 graus. Então, aqui em grau vale 270. Vamos ver em radiano. Então, eu posso fazer desse jeito aqui, né? Eu vou fazer um MMC que vai dar 2, aí eu vou transformando, né? Ó, 2 dividido por 1 é 2, vezes π,
2π mais 2 dividido por 2 é 1, vezes π, π. E aí a gente faz a soma, né? Isso tem que dar equivalente ao ângulo de 270, só que em radiano. Continuando. Somando aqui, ó, 2π mais π fica 3π. Então, 3π sobre 2 é que é equivalente ao ângulo de 270. Ou seja, o arco aqui, ele vale 3π sobre 2, esse arco. Agora, você pode dizer assim, ah, mas eu não lembro como é que faz essa história aí de MMC, de transformar. Não existe outro jeito não da gente descobrir? Tem outro jeito. Então vamos lá, vamos ver o outro jeito. A gente pode fazer isso aqui por uma regrinha de 3. Eu acho mais trabalhoso, mas quem quiser ir por essa forma também dá para se encontrar. Então como é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 180, que a gente sabe que vale em radiano π. O arco vale π, ok? E aí eu vou comparar. Se 180 vale π, 270 vale quanto? Aquele xzinho que a gente coloca, né? A gente vai e faz meios por extremo. Então eu tenho 180 vezes x, 180x. 270 vezes π, 270π. Eu tirei os graus para não atrapalhar a gente, né? O que poderia ser eliminado também, cortando, né? Então, o x vai ficar e o 180 passa dividindo. Como essa divisão não vai dar exata, a gente vai simplificar. Então, o maior número que divide os dois aqui é 90. Então, 270 dividido por 90 é 3 e 180 dividido por 90 é 2. Então, o resultado 3π sobre 2. Mesmo resultado que eu já tinha encontrado da outra forma, tá? Então, cada um vai tentar o jeito que acha que consegue melhor. Ok? Então, agora nós temos o círculo completo. Temos o nosso círculozinho aí, círculo base. Eu gosto de chamar esse círculo base, né? Que são com esses ângulozinhos aqui, os primeiros ângulos. Ok? Agora a gente vai encaixar aqui três conhecidos da gente já. São os três ângulos notáveis mais utilizados na trigonometria. São esses camaradinhas aqui, ó. 30 graus, 45 e 60. Certo? Como é que eu vou encaixar eles aqui? Eu tenho que transformar em radiano para a gente saber qual é o arco, né? Quanto é que o arco vale. Como é que eu faço isso? Bem simples, lembrem. Π vale 180 em graus, em arco π radiano, ok? Então eu vou pensar o seguinte, o 30 em relação a 180, como é que eu posso chegar a um resultado aí? Vamos lá, em relação a 180, eu posso pensar o seguinte, 30 é 180 dividido por 6, ok? 180 dividido por 6 vai dar 30, certo? 180 em radiano é π. Então, quer dizer que eu posso representar da seguinte forma. π sobre 6, né? π dividido por 6, já que π equivale a 180 graus em radiano. Em radiano é π, ok? Então, tá aqui, ó, a primeira. E eu gosto de fazer todos com base no 180. Para mim é o jeito mais fácil que tem, certo? Então, de novo agora. A gente vai traçar primeiro ele aqui no nosso primeiro quadrante, tá? Isso aqui a gente chama de primeiro quadrante. Então, traçando, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 30, né? Esse ângulo, o ângulo é aqui, né? A abertura é um ângulo de 30 e o raio π sobre 6, ok? Em radiano. O raio não, desculpa aí, o arco. π sobre 6, ok? E agora o 45. Qual é a relação do 45 com 180? 45 é 180 dividido por 4, certo? Então, mesma coisa. 180 é π, então a gente vai fazer π sobre 4. Traçando aqui o 45, 45 é o que divide esse quadrante no meio, né? Quando ele vai aparecer aqui, ó, dividindo exatamente no meio. Então, o arco é π sobre 4 e o ângulo é 45 graus. Ok? Continuando, vou lá. Qual a minha referência de 60 graus a partir de 180, que é π? Qual é a relação? Então, 60 é 180 dividido por 3. 180 a gente transforma em π, dividido por 3, π sobre 3. Então, trazendo ele para cá, ó, π sobre 3 é o arco, tá? E o ângulo é 60 graus. Então, o primeiro quadrante nosso aqui já está completo, certo? Com os três mais conhecidos. Esse aqui acho que vocês já usaram muito, né? Em
trigonometria dentro dos triângulozinhos para achar as rampas da vida aí, né? O voo do avião. É sempre assim os exemplos. É sempre assim, né? Mas continuando. Vamos partir para o segundo quadrante, que é esse aqui, ó. Partir para cá. Esse aqui é muito mais conhecido. Aqui a gente trabalha bem menos, mas deveria trabalhar mais, né? Mas vamos continuar. Então, eu estou deixando aqui, ó, o primeiro ângulo, que é o ângulo de 30 graus, né? O ângulo de 30 graus, o arco π sobre 6. Aqui no segundo quadrante, gente, a gente vai achar um arco e um ângulo que seja correspondente a esse, tá? Seja correspondente. Como é que a gente vai fazer isso? O ângulo correspondente aqui no segundo quadrante, ele é o suplemento. O que é suplemento? Não é aquele negócio que o povo toma quando malha, não. Suplemento é quanto falta para 180, certo? Então, 30. Quanto falta para 180? Falta 150, certo? Então, o ângulo que a gente vai encontrar, e o arco também, ele é o ângulo equivalente a 150, certo? Ele é o ângulo de 150 graus e a gente vai achar o arco. Para achar o arco é muito fácil também, ó. Eu vou lembrar que o 30 é π sobre 6 e eu vou pensar o seguinte, ó. Isso é lógica, tá, gente? Vocês podem fazer pela regra de 3 que eu falei anteriormente, mas aqui eu vou usar a lógica. Veja só. Existe algum número que eu multiplique 30 que chega a 150? Existe, né? Que número é esse? 5, né? Se eu multiplicar 5 vezes 30 dá 150. Então, se eu multiplicar essa fração aqui por 5, eu vou achar o radiano equivalente. Então, 5 vezes π sobre 6 é 5π sobre 6. Então, eu transformei o ângulo de 150 no arco de radiano, certo? Então, eu vou jogar ele para cá, ó. Ele está aqui. É equivalente. Veja que forma um desenho interessante, né? Parece aquele símbolozinho lá que a galera usa no reggae, né? Eu não sei o nome do símbolo nem de onde ele surgiu, mas a referência é essa. Então tá aqui, ó. Esse é o ângulo equivalente, aliás, o arco equivalente a esse arco, equivalente não, é correspondente, né? No segundo quadrante, ok? Vamos agora partir para 45, né? Então 45 graus. Já coloquei aqui também o arco, tá? Então 45 graus, para a gente achar no segundo quadrante, é o suplemento, que é isso? Quanto falta para 180? Falta 135, né? 135 que falta para 180. 45 em radiano a gente já fez, que é π sobre 4. Existe algum número que eu multiplique 45 que chega em 135? Existe. 3, se eu multiplicar por 3. Então, multiplicando isso aqui por 3, 3π sobre 4, ok? Mas lembrando, não sabe fazer assim? Faz pela regra de 3 mesmo, ok? Então, desenhando aqui, 3π sobre 4, ok? Já está ficando um desenho aqui bem legalzinho. Então, percebam a equivalência, né, que a gente pode ver pelo desenho, né, a correspondência, ok? Agora, ângulo de 60. Desenhei aqui já o arco, π sobre 3. Quanto é que falta para 180 para a gente encontrar aqui? Então, 60 para 180 falta 120. 60 em radiano, π sobre 3. Então, aqui já ficou bem na cara, né? Que número eu multiplico 60 para chegar em 120? 2. Então, 120 é 2π sobre 3. Só multiplicar isso aqui por 2. Traçando lá, nós temos o nosso arco e ângulo correspondente, ok? Então, está marcado aqui o segundo quadrante. O primeiro, que a gente já fez anteriormente, e o segundo. Todo ele por correspondência, tá? Fazendo as correspondências direitinho, ok? Vamos para o próximo quadrante. Próximo quadrante aqui, começando no 30 de novo. Aqui embaixo, nós iremos também encontrar um arco e um ângulo correspondente. Só que não é mais a mesma regra daqui, né? Não vai ser mais o suplemento. Só que aqui também é bem mais fácil, na verdade, eu acho. Que é o seguinte, eu vou pegar 180 e somar com esse número aqui. Então, 180 mais 30 é o quê? 210, certo? 180 mais 30, 210. 30 a gente já descobriu que é π sobre 6. Então, como é que vai ficar o 210 em radiano? Posso usar a mesma lógica. Que número eu multiplico 30 para chegar em 210? 7. Então, multiplicando aqui por 7 também,
vai ficar 7π sobre 6. E ele vai ficar lá embaixo, ó, fazendo uma diagonal. Aqui, que legalzinho. Fica muito bonito esse desenho. Então ele faz uma diagonalzinha. É bem mais fácil da gente perceber a equivalência desses dois, né? A correspondência, aliás. Estou trocando o nome toda hora. Então, ó, 7π sobre 6, que é o arco equivalente ao ângulo de 210. Vamos fazer o 45. 45, lembrando, aqui é somando com 180. Então, 45 mais 180 vai dar 225. 45 é π sobre 4. 225, se eu encontrar um número que eu multiplique 45 para chegar nele, eu encontrei também o radiano. Então, esse número é 5. Se eu multiplicar aqui por 5, eu chego em 225. Então, multiplicando o radiano por 5, 5π sobre 4. Desenhando aí, onde ele fica? Também traçando uma diagonal, né? Muito bonitinho fica o desenho aqui. Dá até para colorir aí depois. Ok? Continuando, para achar o último aqui, é o equivalente a 60, né? Correspondente a 60. Errei de novo o nome. Toda vez eu estou trocando o nome. Continuando. Então, eu tenho que fazer 180 mais 60. 180 mais 60 é 240. Ficou parecendo aquela música, né? Aquela rocha que tinha um tempo atrás. Não vamos lembrar disso, não. Continuando. 60 é π sobre 3. Ok? Aqui já deu para enxergar, né? Vai ser multiplicando por 4, né? Se eu multiplicar 60 por 4, dá 240. Então, multiplicando aqui por 4, 4π sobre 3. Desenhar ele aqui. 4π sobre 3. Olha aí. Terminamos o terceiro quadrante. Lembrem da regra. Segundo quadrante é o suplemento, quanto falta para 180. Terceiro quadrante é 180 mais o ângulo que a gente tem, que a gente está usando como correspondente. Ok? Vamos para o último quadrante, o quarto. Então, começando de novo pelo 30. Qual é a regra do último quadrante? É quanto falta para 360. Então, se eu vou usar o ângulo 30, quanto é que falta para 360? Falta 330. 30 é π sobre 6. Então, dá para ver já aqui, né? Se eu encontrar um número que multiplique 30 e chega a 330, eu encontro o radiano correspondente. Então, o número é 11, né? 11 vezes esse aqui vai dar 11π sobre 6. Dando uma pausazinha aqui rapidinho, algumas pessoas podem dizer assim, eu não vou decorar todos esses números aqui. Todos esses π sobre tanto, todas essas multiplicações, essas coisas. Gente, quando você não consegue decorar, que decorar não é o ideal, eu mesmo fazia o seguinte. Eu aprendia como chegava neles. Que é isso que eu estou explicando para vocês. Como é que a gente chega em cada um deles. Porque se eu esquecer, tinha uma galerinha aí que decorava quando a gente estuda, na época que eu estudava também, lá na pré-história. Mas a galerinha decorava os números tudo aqui. Eu nunca consegui decorar. Mas eu sempre pegava como é que eu chego esse resultado. E é todo esse processo que eu estou mostrando para vocês. Porque se a gente não decora os números, se eu souber como eu chego neles, isso fica mais fácil, certo? Então, vamos traçar aqui, ó. Fica bonitinho também, ó. Parecendo o símbolo do Pac-Man, né? Botar o olhinho dele aqui, ó. Igualzinho o Pac-Man, coisa linda. Continuando. Ângulo de 45. Quanto é que falta para 360? Falta 315. 45 é π sobre 4. Tem um número que eu multiplico 45 para chegar em 315? Tem, 7. Então eu multiplico aqui por 7 também, 7π sobre 4, certo? Traçando ele aqui, ele fica nessa região. E o último, 60, né? Para chegar em 360, falta 300. 60 é π sobre 3, 300, eu vou descobrir um número que multiplica aqui, né? Que é 5. 5 vezes π sobre 3 fica 5π sobre 3. E aí a gente... Falta o desenho, né? Vou colocar o desenho aqui. E aí a gente finalizou o quarto quadrante. Então, nosso círculo completão ele fica assim, ó. Ó que coisa linda. Parece aqueles coisas de bicicleta, que eu esqueci o nome agora. Uma coisa linda isso aqui. Então, gente, decorar tudo isso daqui eu nunca consegui. Eu sempre aprendi o processo para chegar em cada um deles, que foi o que eu mostrei até agora para vocês, tá?
o processo para chegar em cada um deles. Tem uma galerinha da época que eu estudava que faziam umas treta estranhas e conseguia decorar. Eu nunca consegui, né? Tinha um que fazia aqui, ó. 2, 3, 3, 4, 5, 6. Eu já me atrapalhava porque o 3 é o único que repete. Então eu nunca consegui decorar. Mesma coisa ele fica desse lado aqui também, ó. 7, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2. A galera fazia assim, eu nunca consegui. Eu preferi aprender o processo do que decorar tudo isso aqui. Que eu sabia que uma hora ou outra eu ia esquecer, certo? Então vamos voltar para o nosso círculo base. Esse aqui ele completamos, mas vamos voltar para o base, tá? Nosso círculo base é esse aqui, certo? E o nosso círculo, a gente começou, nossa circunferência, né? A gente começou chamando aqui de x e de y normalmente, como a gente já está acostumado, certo? Porém, quando a gente está falando de trigonometria, não vai ter mais esse nome de x e y, tá? Então vamos esquecer isso aqui e vamos para os nomes verdadeiros desses dois eixos dentro de trigonometria, tá? Que era outra coisa que eu enganchava, tá? O nome dos dois vai ser seno e cosseno. E eu sempre me enganchava, porque quando a gente aprende plano cartesiano, a gente aprende que é primeiro o x, depois o y, né? E aí, quando a gente aprende o comecinho de trigonometria, a gente aprende seno, cosseno. Então, qual é o erro mais comum? É a gente pegar seno, colocar aqui, e cosseno aqui. Só que é ao contrário, né? É ao contrário. Então, vou dizer para vocês como foi que eu decorei isso daqui. Eu inventei, entre aspas, a bênção trigonométrica. O que é a bênção trigonométrica? É simples. Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz isso aqui, né? Ó, esse movimento. Desce e depois vem para cá, né? Então, a bênção trigonométrica quase não sai. Essa bênçãozinha aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Pensar naquelas bênçãos solenes, ó. Seno, cosseno. E as velhinhas lá, amém. Tem que desafinar um pouquinho, né? Amém. Então, de novo, ó. Seno, cosseno. Eu nunca esqueci depois que eu pensei nisso, na bênção trigonométrica. Então, os nomes são seno e cosseno, ok? Seno, cosseno. Continuando, nós vamos vir para essa tabelinha aqui, que eu coloquei tanto em grau quanto em radiano, certo? E aí, a partir do círculo base, a gente vai descobrir o seno e o cosseno desses principais. Dos outros tem outra forma para descobrir, ok? Então vamos lá, continuando. Olha só. Seno é a reta que está subindo. Cosseno é a reta que está indo da esquerda para a direita, ok? Então vamos lá. Para a gente descobrir o seno de zero, zero está aqui, certo? Seno é a reta que define se vai para cima ou vai para baixo. Essa reta aqui, né? Então, aqui nesse ponto onde o zero está, eu não fui nem para cima, nem fui para baixo. Quando isso acontece lá no outro plano cartesiano de x ou de y, quando a gente não sobe nem desce, a gente diz que o y é zero. Mesma coisa vai ser aqui, ó, nem subi nem desci, eu estou aqui no zero. Então, o seno de zero que está aqui, seno, eu não andei na reta do seno, o seno de zero é zero, certo? Seno de zero é zero. Vamos agora para o cosseno. Talvez vocês entendam melhor com o cosseno, tá? Então, o zero está aqui, a reta do cosseno é essa, né? Então, partindo da origem aqui, eu tenho que me deslocar até chegar no zero. Então, eu andei para a direita, né? Na reta do cosseno. Vamos lá. Eu andei, eu fiz isso aqui, né? Ó. Eu andei aqui essa distância, muito bem desenhada por mim, certo? No cosseno eu andei. O raio é 1. Então, para chegar aqui, a minha medida é 1. Então, quer dizer que o cosseno de zero, que eu me desloquei na reta do cosseno de zero é 1. Ok? Entendam isso. Me desloquei na reta é 1. Não me desloquei na reta que eu quero é 0. Certo? Vamos partir para o 90 agora. Então, partindo para o 90. Vamos lá. Primeiro seno. Olha a retinha. Eu vou partir daqui. O seno de 90 em radiano é π sobre 2, né? Então, eu vou ter que subir aqui na reta do seno até aqui. Me desloquei na reta do seno. Eu fiz esse percurso aqui na reta do seno, ó. Me desloquei aqui na reta do seno. Desloquei, resultado, seno 1.
Agora, cosseno, eu estou aqui. Então, o cosseno é essa que vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Na verdade, eu estou aqui no ponto, né? 90. Ele não foi nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não me desloquei na reta do cosseno. Eu permaneci aqui. Eu me desloquei na do seno, como a gente já viu. A do seno não saí do canto. Então, seno é... Aliás, o cosseno. Cosseno é zero. Cosseno de 90 é zero. Ok? Continuando, nós vamos agora aqui para essa parte. Então, vamos ver 180 que é π, certo? Começando pelo seno. Reta do seno, ela vai para cima ou para baixo. Aqui no π, eu fui para cima ou para baixo? Fui não. Eu estou aqui. Nem subi nem desci. Eu estou aqui, que equivale a zero. Então, seno é zero. Cosseno. Eu me desloquei na reta do cosseno, a origem é aqui, ó. Para chegar no π, eu tive que percorrer isso aqui. Tive que fazer esse percurso aqui. Então, me desloquei na reta do cosseno. Então, o cosseno ele é 1. Porém, com um detalhezinho, né? Ó. A origem é aqui, gente. Lembrando a origem do plano cartesiano, né? Para cá é positivo. Então, para a esquerda vai valer menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1, porque eu me desloquei na reta para a esquerda. Continuando, vamos fazer agora de 270, que está aqui embaixo. Começando pelo seno. Então, eu já estou vendo, ó, a reta do seno é essa. Então, eu saí daqui e me desloquei até chegar aqui no 270, certo? Se eu me desloquei, se eu fiz esse percurso aqui, se eu me desloquei, essa medida é 1. Mas eu vou levar em consideração o quê? Também que está para baixo, eu me desloquei para baixo. E para baixo é uma medida negativa. Então, o seno de 270 é menos 1. Continuando, nós vamos calcular o cosseno. Então, eu estou aqui, ó, 270. Cosseno, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Porém, eu continuo aqui. Não me movi na reta do cosseno. Se eu não me movi, resultado zero. Ok? Cosseno de 270 é zero. De 360, nós vamos vir para cá, ó, 2π. 360 reta seno. Seno é para cima ou para baixo. Eu não fui nem para cima nem para baixo, permaneci no meio. Então, seno é zero. Cosseno. Cosseno aqui vai ser igual o do zero, né? A gente se deslocou aqui, ó, nesse percurso. Então, se eu me desloquei para a direita, cosseno de 2π é 1. Parece um pouquinho confuso, mas vocês têm que entender essa questão de se deslocar ou não se deslocar, tá, gente? As retas de base é a reta seno e a reta cosseno, certo? Fora isso aqui, para a gente entender a próxima parte, nós precisamos entender o seguinte, que no seno, como o seno é essa retinha aqui, é a reta que no outro plano cartesiano é o y, tá? Quando a gente está calculando, gente, os valores que estão aqui em cima, eles são sempre positivos, né? Então, o y que está aqui em cima é positivo, o y mesmo desse lado esquerdo que está aqui, ele continua sendo positivo, né? Tudo que tiver acima da reta é positivo. Então, para o seno, a gente vai usar essa lógica. Esses dois quadrantes aqui de cima, os resultados são sempre positivos, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante. Vamos agora para a parte de baixo, né? Tudo que tiver abaixo da origem aqui nessa reta é negativo, certo? Então, o círculo do seno é assim. Primeiro e segundo positivo, terceiro e quarto negativo. Já o cosseno, como o cosseno é essa reta daqui, ó, a origem está aqui, então, quem está no primeiro e no quarto quadrante é que é positivo. É só lembrar do x, né? Quando a gente marca x aqui em cima ou x aqui embaixo, os dois são positivos, né? O que muda é o y. Então, cosseno é a mesma coisa. Esses dois quadrantes são positivos e os outros dois quadrantes são negativos, ok? Isso aqui é muito importante para a próxima parte, tá? Muito importante mesmo. Vamos lá. E agora a gente vai lembrar dos nossos amiguinhos aqui, né? Os ângulos notáveis que a gente mais usa, 30, 45 e 60. E eu já coloquei eles em radiano aqui, certo? Então, quem não sabe isso aqui de cor, mas já deve ter visto aquela musiquinha, né? Que eu não vou cantar, mas vamos fazer o passo a passo aqui, né?
Lembrando, a gente monta essa tabelinha nesse formato. Não coloquei a tangente, que a gente não vai trabalhar agora, né? E a gente faz aquela contagemzinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 abaixo de todos e raiz onde não tem 1. E aí tá prontinho pra gente, né? Bem prontinho. O seno de 30 é 1 meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. E aqui também a mesma coisa, né? Já está equivalente aqui. Ok? Não podemos esquecer de... Eu já botei o segundo quadrante aqui, mas tudo bem. Não podemos esquecer disso aqui, tá, meninos? Ó, seno aqui em cima é positivo e no cosseno é aqui na direita que é positivo. Eu já coloquei alguns outros ângulos aqui para a gente ver uma relação, tá? 120, 135, 160, gente. A gente descobriu esses ângulos aqui relacionando aos ângulos de 30, 45 e 60. Então, para achar o seno e cosseno deles, a gente também vai usar esses três, que já é para a gente saber já de cor, tá, gente? Se não, faz a musiquinha, desenha aí num cantinho, certo? Então, 120 a gente achou a partir de quem? Né? 120 a gente achou a partir dos 60, né? Quanto falta para 180? Então foi a partir dos 60. Então tá aqui, ó. É o 2π sobre 3. Não coloquei aqui porque não dava, tá? Então, o seno de 120 ele vai ser igual ao seno de 60, certo? Que foi o ângulo que a gente usou para achar, lembram? E como a gente está aqui no segundo quadrante, ó, segundo quadrante do seno é positivo. Então ele vai ser exatamente igual, né? Já botei 2 sem querer de uma vez. Então o seno é raiz de 3 sobre 2, igualzinho o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno também vai ser equivalente ao de 60, né? Também vai ser equivalente. Porém, no círculo do cosseno, o segundo quadrante é negativo. Então, o cosseno de 60 é 1 meio. Então, como o 120 está no segundo quadrante, esse cosseno é negativo. É menos 1 meio. Ok? Continuando. 135 a gente achou a partir do ângulo de 45, certo? Então, lembrando, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O segundo quadrante é positivo, então fica normal. Raiz de 2 sobre 2, certo? O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Só que eu tenho que lembrar, segundo quadrante do cosseno é negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Ok? 150 a gente achou a partir do ângulo de 30, né? Então, seno de 30 é 1 meio. Segundo quadrante, positivo, 1 meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Segundo quadrante do cosseno é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Já achamos aqui, ó, os senos dessa galerinha todinha. Vamos para os próximos. Agora a gente vai para 210, 225, 240. Lembrem da regra, 210 é 180 mais 30. Então a gente vai usar como relação o ângulo de 30 que está aqui, ó. E a gente pode filar pela diagonal, né? Tá ligadinho. Ok? Então, o seno de 210 é o mesmo do seno de 30. Porém, ó, terceiro quadrante do seno é negativo. Seno de 30 é 1 meio. Negativo menos 1 meio. Ok? 245 é referente a 45. Certo? O de 45 é o mais fácil de se decorar, porque é raiz de 2 sobre 2, tanto seno como cosseno. Então, o seno daqui é raiz de 2 sobre 2, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno nesse quadrante é negativo. Tá aí uma dica boa. Oxê, aí eu botei o cosseno de 30 já. Desculpem aí, gente. Então, cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como esse quadrante é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Seguindo agora sim é o do 45. Só um detalhezinho para a gente não perder tempo. Veja só. Nesse quadrante, tanto o seno como o cosseno é negativo, certo? Ou seja, eu vou ter que lembrar do seno do ângulo correspondente e ele vai ser negativo. Não importa qual seja, ele vai ser negativo. Então, em 45, tanto seno como cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser negativo. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Todos os dois negativos. O 240, ele é equivalente a 60, né? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vai ficar negativo. O cosseno de 60 é 1 meio. E
Como esse quadrante é negativo, negativo, certo? Então, nesse terceiro quadrante, todos os senos e cossenos são negativos. Vamos para o quarto e último quadrante. Quarto e último quadrante. Começando pelo 300. Então, lembrando da regra, né? É quanto falta para 360. Então, 300 é equivalente a 60, certo? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno nesse quadrante é negativo, então, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 meio. Cosseno nesse quadrante é positivo, então fica 1 meio mesmo. Aqui esses dois é aquele que é mais fácil, né? Raiz de 2 sobre 2 de todo jeito, 45, né? Raiz de 2 sobre 2, sendo que o seno é negativo, por causa daqui, né? E o cosseno é positivo. Então, lá, negativo e positivo. Finalzinho do ângulo de 30, né? Seno negativo, então o seno de 30 é 1 meio, ele fica negativo, menos 1 meio, é o seno de 330. E o finalzinho aqui, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e é positivo por causa do quadrante. Positivo. Então, eu finalizei agora todos os senos e cossenos do círculo trigonométrico que a gente fez junto. Então, o resultado fica assim, ó. Tá mal feito, que eu tentei fazer retinho e não consegui, né? Então, esses aqui são todos os resultados. E agora a gente vai pegar esses resultados e desenhar o gráfico, tá? Então, para desenhar o gráfico, eu vou usar o auxílio de outro programinha. Então, para fazer o gráfico aqui, eu estou utilizando o GeoGebra, né? Que já está desenhadinho, tá, gente? Ele está com um tamanho grande para a gente ver que a função seno ela tem esse formato, tá? Mas eu vou comentar algumas partezinhas. Deixa eu dar um zoom para a gente ver direitinho, ó. Então, veja alguns valores que a gente encontrou. Ó. Π sobre 3, né? Π sobre 6, aliás. Π sobre 6 é o ângulo de 30, aliás. De 30, o seno de 30 é o quê? 1 meio, né? 1 meio é 0,5. Olha aqui, ó. Ligando π sobre 6, onde a marcazinha verde passa. Exatamente na ligação de π sobre 6 com 0,5. Tem alguns que dá para comentar, tem outros que não fica exato, né? Porque a gente está usando algumas medidas assim. Aqui a gente que pode comentar também, ó, π sobre 2 que é 90. Então, seno de 90 é 1. Olha, aqui em cima. E o gráfico da função seno é essa função base, né? Essa comecinho, seno de x, né? Ele tem o seu máximo aqui em 1 e o seu mínimo em menos 1, né? Ele fica fazendo esse senoide e tem os períodos também, né? Ele vai se repetindo infinitamente, né? Ok? Vamos voltar para cá. Então, se eu der uma aumentadinha aqui, ó, podemos ver que o seno de π é 0. Então, veja que ele passa aqui na reta. Lá na frente, nós temos o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Ele passa aqui embaixo. E aqui no finalzinho, 2π, o seno de 2π é 0, certo? Então, é assim que a gente monta o gráfico. Eu não fiz o desenho passo a passo, porque isso aqui para fazer no computador é só se eu tivesse... eu não sei nem como é que chama, aquelas mesas de digitalizador, uma coisa assim. Então, aqui está o gráfico e a gente está unindo os pontos aqui, né? Alguns com... Aqui não tem aproximação, né? Mas se eu fosse fazer no papel, fazer à mão mesmo, teria algumas aproximações. Ok, meninos? Então, esse aqui é o comecinho aí de função seno. Mais para frente, talvez eu traga um vídeo de função cosseno. Ah, não posso esquecer disso aqui, ó. Um jeito muito simples que a gente vai ver depois quando fizer a cosseno, que a função seno ela passa na origem, ó. Ela passa na origem, ela passa no 0, 0, tá? Na origem do plano cartesiano. A cosseno ela não passa, se for cosseno de x só, né? Se tiver modificações na função, vai ficar diferente. Igual a seno também. Ela vai passar essa daqui, que seja f de x igual a seno de x, ok? Então essa é a finalização, espero que vocês tenham entendido aí. Deu um trabalho danado para fazer, tamanho do mundo esse trabalho, então deixa pelo menos um likezinho aí para nós, né? Só isso aí mesmo, para nós, olha como eu falei ali, para nós. Já me sinto um YouTube, ok? É isso aí, se você caiu de paraquedas aqui, não é meu aluno, que eu fiz esse vídeo para os meus alunos. Se inscreve aí no canal também e veja as musiquinhas aí de Comadre Ana. É isso aí, valeu, até a próxima.